internautas da Rede Brasil Espírita, Rádio Brasil Espírita. Mais uma vez estamos assim contentes e felizes com a apresentação do nosso programa. Como o Márcio já disse, é conhecendo o Espiritismo, então vamos estudar juntos, somos eternos aprendizes. Primeiro, agradecendo a Deus pela oportunidade e também a Rede Brasil Espírita, pois é essa chance de estudarmos juntos. E antes de entrarmos no nosso tema da tarde, aquela mensagem de esperança, de otimismo, e agradecendo assim também a vocês que estão nos prestigiando nesse momento, inclusive ao vivo e nas redes sociais. Nós temos um pequeno aviso, antes de tudo, mas antes dos avisos, tem um aviso primordial, que sempre gosto de repetir nas palestras e nas nossas passagens, através da RBE. É que, como nós somos imortais, espíritos imortais, estamos caminhando para a felicidade plena devido a um Pai de grande amor e misericórdia, as oportunidades são renovadas. Como na vez passada nós estudamos assim, a universalidade dos ensinos e fizemos referência ao método de Allan Kardec. Mas o aviso que nós estamos repassando é que está em aberta ainda até amanhã no Shopping Maceió a Feira Espírita. Então, quem é residente em Maceió ou estiver de passagem, vamos prestigiar, muito material para ser analisado, estudado. Outro aviso para todos nós, essa serve para todo o Brasil, porque por enquanto nós estamos exposição internacional Quem é o Homem do Sudário, que está em Maceió. É uma exposição internacional e ficará em Maceió até o dia 30 de agosto. O público vai poder conferir a reconstituição da trajetória do Sudário de Turim. São réplicas que estão assim à disposição. Para ter acesso à exposição que está no Parque Shopping, incluídas as almas, basta levar 1 quilo de alimentos não perecíveis. Ela tem 5 fases. A mostra mantém réplicas dos pregos, flagelos, da coroa, de espinhos, das moedas colocadas sobre os olhos do Homem do Sudário. Vale a pena conferir, e nós fomos lá e aprovamos. E, feitos os avisos costumeiros, nós vamos responder uma pergunta da vez passada. Nessa pergunta foi o que é Deus, e trouxemos o livro. Esse livro vocês vão encontrar tanto nas federações, no comércio em geral, o Livro dos Espíritos. E vamos abrir a pergunta número 1, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Com isso, nós respondemos a pergunta feita na vez passada. E se vocês tiverem, assim, sugestões de tema, nós poderemos analisar e, se possível, abordar esses temas. Está aberto também aos ouvintes a perspectiva de lançar sugestões para as próximas atividades que nós teremos. E nós vamos ao tema. O tema já foi divulgado assim amplamente, são as notícias históricas do Evangelho. Na vez passada nós estudamos, para quem não teve oportunidade, está na rede social gravado, a universalidade do ensino dos Espíritos. E hoje nós vamos ter notícias históricas. E por que é interessante? Unindo um assunto a outro, nós fomos estudar ontem nessa mostra que nós referimos, do Homem do Sudário, e tivemos assim, e dentro desse tema, e hoje quando escutava assim, um programa também da Rádio Brasil Espírita, também tinha um tema parecido, tudo está, no bom sentido, unindo para uma melhor apresentação. Sim, antes de entrar no tema, não é muito longo, mas vamos sintetizar.
Se você é usuário tanto da Apple como do sistema Android, está disponível, está na internet, assim, o aplicativo. E também tem um aplicativo, quem é da Apple, chamado TuneIn. É só implantar ele é gratuito, é muito bom. E, por favor, bote na procura, na busca, coloque Rádio Brasil Espírita. Está disponível cada programa. Se você possuir também App TV, outra dica, por favor, quem tiver com criança também, criança às vezes ajuda nisso, na App TV, por favor, pega o seu iPhone, se eu não me engano, acima dos 5 já pega, o 4C eu não experimentei ainda, mas o nosso é 6, e a gente consegue espelhar através da App TV na nossa televisão. É muito fácil, ótimo, ouvir programas excelentes hoje da Rádio Boa Nova via App TV. É só espelhar. Abriu tranquilamente. A imagem ótima, você consegue ouvir bem a RBE, a Rádio Brasil Espírita. E também, assim, fica essa dica. Mas antes de entrar no tema, lembrando aos nossos que nos acompanham, nossos internautas que estão dentro do Brasil, fora do Brasil, sempre citamos alguns países. Vamos citar quem estiver hoje em Paris. Opa, muito bem. Mas se você está também na Argentina, legal, vamos fazer a nossa observação também embaixo sobre o nosso programa, sugestões, observações. Nós agradecemos, sugerir temas. Mas se estiver nos acompanhando nesse instante, através da rede social, já gravado, ótimo, é melhor porque poderá assistir várias vezes e tirar as dúvidas. Mas nós vamos ao tema. Notícias históricas. Essa parte você consegue no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, para quem estiver na TV, é fácil. E Allan Kardec, ele foi muito assim organizado na sua didática, na sua maneira de expor, de maneira simples. Ele colocou: para bem compreender certas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judia naquela época. Aí, quando nós vamos estudar o Evangelho, nós vamos, assim, encontrando algumas palavras que o objetivo do nosso programa de hoje é facilitar ao estudioso. E para quem tiver a oportunidade de adquirir o Novo Testamento por Haroldo Dutra, é uma boa pedida também. Vocês terão esse material também. Justamente, muitos centros espíritas vendem, e já temos também o nosso. E vocês vão encontrar frequentemente palavras assim: nazarenos, publicanos, peageiros, fariseus, escribas, sinagoga, saduceus, essênios, terapeutas. Isso tudo é explicado justamente em notícias históricas. Aí, quando eu coloquei no tema para hoje, eu botei notícias históricas do Evangelho. Deve ser uma interrogação para diversas pessoas, mas é bem fácil. E vamos iniciando, continuando. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Vamos à primeira. Quem estiver com seu Evangelho segundo o Espiritismo na introdução, em notícias históricas, por favor,
busque Samaritanos. Se você não tem disponível nesse instante o Evangelho segundo o Espiritismo, poderá no Google encontrar, é só colocar Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar FEB, o Word Express e outros. Enquanto você está buscando o seu Evangelho para estudarmos juntos, vamos prosseguir. Samaritanos, e perguntamos, o que é samaritano? O que será? Parábola do bom samaritano, e essa palavra samaritano sempre nos buscando. Mas como a doutrina espírita é justamente essa chave, e é bem didática, diz, vamos ler, após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se o capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída numerosas vezes, ela foi, sob domínio romano, sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu o nome de Augusta, em grego, Sebas. Prosseguindo, os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos, que se esquivavam a todas as formas de relações recíprocas. Nesse momento estamos colocando a chave para o entendimento do que seja samaritanos. Vamos sintetizar a parte mais... Quando vocês forem ler, é muito material, tempo, e o nosso tempo é curto, mas vamos dar uma revisada. O que é samaritano? Podemos definir que após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Só isso já é uma chave para facilitar os estudos. Sim, agradecendo aos nossos irmãos católicos, evangélicos, budistas, de todas as religiões, que nos prestigiam já desde o primeiro programa. E você que está em São Paulo, como é que está o clima? Deve estar um pouco frio, hein? Mas com jeitinho. Se você for... Sabe como é que eu gosto de assistir, de ouvir a Rádio Brasil Espírita? No nosso iPhone, coloco na internet e fico curtindo, acompanhando. É muito bom, mesmo no frio. E agora, o que é nazarenos? Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida ou por algum tempo de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Para quem já teve a oportunidade de assistir o filme Sansão e Dalila, se leu sobre Samuel e João Batista, é interessante, mas a fonte melhor ainda é o Evangelho de Jesus, para que nós possamos aplicar esse nome nazareno e entender quem é Sansão, Samuel e João Batista. Mas antes de tudo, me surgiu agora na minha mente uma indagação. Normalmente nós perguntamos assim: o que é Deus? Ele é vivo. E às vezes as pessoas citam quem era Jesus. Mas a pergunta de hoje: quem é Jesus? Essa pergunta, vamos ler a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, é a tarefa para a próxima atividade. Quem é Jesus? Porque ele vive eternamente, e como nós vivemos eternamente, e no universo nada morre, tudo é vida, e vida é sobretudo movimento, trabalho, renovação. Mas o que são publicanos? Essa pergunta diz assim, eu já ouvi essa pergunta, onde é que foi mesmo? Vamos repetir a pergunta? O que são os publicanos? Tão fácil, Kardec com inteligência coloca. Eram assim chamados na Roma antiga os cavaleiros arredantários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie,
fosse na própria Roma ou em outras partes do Império. Voltando um pouquinho na história, vamos notar que na época do Cristo, quem era assim, que tinha acesso ao poder, era Roma. Os publicanos, vamos encontrar muito essa palavra no Evangelho. E prosseguindo um pouquinho, Kardec coloca, inclusive, se o nosso internauta tiver interesse, é possível conseguir esse livro em francês, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esse livro que nós estamos disponibilizando agora, a leitura em português, ele é assim feito, acompanhado pelo professor Herculano Pires. E é um livro também assim que se mantém fiel, assim como os livros da FEB também. Os livros da FEB e outras editoras mantêm. O nosso estudo é facilitado com o professor Herculano Pires, porque ele faz algumas introduções, algumas observações. Mas durante a dominação romana, foi o imposto o que os judeus mais dificilmente aceitaram, e o que mais causava irritações entre eles. Provocou numerosas revoltas e foi transformado numa questão religiosa quando era considerado como contrário à lei. Aí surge assim, será, gente, que vamos tentar recordar um pouquinho que disseram assim, se era lícito ou não pagar tributo a César? Todo mundo já ouviu isso. Aí disse, Jesus pede uma moeda e diz assim, dá a César o que é de César. Mas isso é interessante, é uma profundidade que dentro do Evangelho vocês vão encontrar. Se disser, vai perder a graça. Vamos deixar para outra atividade, que vai puxar outro assunto. Mas interessante, nós vincularmos. Alguns anos atrás, procurando compreender melhor para repassar hoje, lendo um livro de Direito Tributário Romano. É muita profundidade para se colocar nessa atividade, mas quem gosta do direito, vamos ler o Direito Tributário Romano, o porquê dos tributos antigos e como eram cobrados. Agora, gente, outra pergunta. Peageiros. Se tiver alguma criança escutando, que o programa é para todas as idades, a idade assim, para esse programa é de 1000 anos, eu vou colocar esse limite. Porque o espírito que estiver assistindo vai dizer, mas eu não sei quantos anos tem, mas eu faço enquanto você tem 1000, eu aceito. Porque a gente estudando a doutrina espírita, nós começamos a mudar os conceitos, porque diz assim, ô Márcio, qual a sua idade? Ele diz, eu tenho 30 anos, por exemplo, mas 30 anos nessa reencarnação, mas se notar o Márcio há uns milhões de anos, ele vai sentir muito velhinho, mas velhinho jovem, porque o espírito é eternamente jovem. É a bondade divina. Então, esse programa é aberto para todos, de 0 a 1 milhão de anos, porque senão vou dizer idade, é proibido dizer idade. Não dá. Porque o tempo passa tão rápido, a gente nasce. Aí de repente chega 20 anos, 30 anos, 40. Aí diz assim, quando eu chegar aos 50, quando eu olho já está no 80. Mas a reencarnação prossegue e o espírito é o mesmo. Sim, mas para não ficar só nessa notícia histórica, vamos enriquecer um pouquinho o nosso estudo de hoje. Nós não dizemos mais, que nós estamos estudando juntos já há alguns dias, de dizer assim, eu vou me preocupar com o mundo para os meus netos. Não, nos preocupamos nós mesmos, vamos trabalhar, vamos fazer esse mundo melhor, vamos cuidar da natureza, vamos nos amar, vamos nos unir, sempre com otimismo. Se tiver no hospital, isso é passageiro, que o que importa é o espírito. Essa palavra lhe é levantar, para dar força, Jesus lhe levantar e começar a sorrir. Amanhã tem sol, mesmo você em São Paulo pode ter garoa, mas tem. Nós vamos assim, o estado que tiver com frio, mas vem breve a primavera. Mas vamos prosseguir, gente. Nós ficamos, o que é o peageiro, não foi isso? Eram os cobradores inferiores, encarregados de receber a peagem, pagamento para a entrada nas cidades. Suas funções correspondiam a dos funcionários aduaneiros e dos cobradores de taxa de mercadoria. Quer dizer, vamos dizer assim, vamos ser práticos. Nosso trabalho é procurar ser bastante objetivo, bastante simples. O que são peageiros? Eram os cobradores inferiores.
duas classes. Publicanos já seria uma faixa maior. Agora a pergunta é que Jesus sempre fazia observações aos fariseus. E o que são fariseus? Aí de repente, se esse programa fosse pergunta e resposta, me perguntava: e o que é um fariseu? O que são os fariseus? Vamos encontrar. Não vamos dizer no hebraico. Vamos esperar o professor Celestino para nos ensinar. Que, por favor, naveguem. Severino Celestino, Traduções Bíblicas, maravilhoso. Você se encontra no YouTube. Mas vamos no português mesmo. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigo de dogma. Vamos dar um pulinho mais à frente, o tempo urge. Espero que todos estejam com o seu livro na mão, mas vou dar um pulinho. E se for no smartphone, ou em computador, ou então no qualquer máquina, um pulinho mais à frente você vai encontrar. Eu sublinhei de amarelo, gente. Essa página daqui é a 25, a sua não sei. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios. E vamos mais à frente um pouco, para encerrarmos. Criam, pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. E, prosseguindo, nós vamos, nos nossos estudos, e surge a pergunta: o que são escribas? Ah, sim, nós vamos continuando. Escribas, essa palavra bastante assim comentada nos estudos do Evangelho. Mas o que são escribas? Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Vamos tentar sintetizar o que são escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Seria como se fossem servidores públicos, uma missão. Tinha calculado passar quase 2 horas, mas com a ajuda da equipe de Jesus tudo é fácil. Antes de começar a atividade, uma precezinha enquanto o Alonso... Sim, lembrando que quando nós chegamos, o Alonso estava no ar, e o programa do Alonso muito bom. Vamos já convidar para na Rádio Brasil Espírita e RBE o programa Aprendendo com Jesus com Alonso Filho. E mais na frente vem o Leandro Soares. E o programa hoje promete, gente. É muito bom. Você tem ideia, em Maceió, nesse momento, é aquele inverno já pendendo um pouco para a primavera. Mas vai ser um programa no sentido positivo, quente, promete. Gente, relembrando, dizer, rapaz, mas nós não temos um computador. No seu smartphone dá. Tanto, já dei a dica, assim, no sistema Android e também da Apple. São esses dois. Mas se tiver o notebook, ótimo, Chromebook, todos pegam. Nós temos em casa um Chromebook, acesso garantido. É direto, é muito bom. E às vezes, outra dica para vocês, vamos nos ajudar. E quem quiser escrever dando dica, muitas vezes o tempo curto, sabe o que faço? Aí coloco Rádio Brasil Espírita no Tunin, fico almoçando e ouvindo as palestras, aprendendo. Porque quando a gente para de aprender, nunca. É eterno. Nós somos eternos aprendizes. Agora, como sou muito pequeno, digo, eu sou eterno aprendiz de Jesus.
Mas vamos assim, o tempo hoje, mas fica essa dica, ó. Vem o Leão, vem o programa Promete. E vai ser muito bom. E não vou dizer o tema não, porque se disser o tema não tem graça, ninguém vai assistir, nem ouvir. Gente, agora o que são saduceus? Depois dessa pergunta saduceus, Márcio, acho que eu vou tirar um minutinho para tomar água, eu vim tomar cafezinho. Será que dá? Acho que vai dar tempo, uma pausazinha de 5 minutos. O pessoal tomar um cafezinho, ou uma água, um suco, ou qualquer coisa, ou andar um pouco. Saduceus, vou fazer assim, fica no ar. O que são saduceus? E a gente vai dar um intervalozinho. Certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós.
do encerramento, que pena. Porque o tempo passa rápido. Mas nós somos imortais, o tempo também é infinito. Mas o que são os saduceus? Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome de seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição ou na existência dos anjos bons e maus. Nós encontraremos com mais detalhes. Se quiser saber mais, por favor, Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, estamos quase no final do programa, mas vamos ter saudade, mas sexta-feira estamos de novo na Rádio Brasil Espírita, sempre às 16 horas, depois do programa do Alonso. E vamos lembrar também mais um pouquinho do programa de Leônidas, Conversa Fraterna. Hoje promete. O Milton Ramos, vai ser bom demais. Mas vamos tentar fazer o fechamento, porque sempre tem uma mensagenzinha no final. Essênios. O que são essênios? Isso deve ser muito difícil, mas não é tão fácil. Vamos sintetizar. Kardec já sintetizou. Seita judia, fundada cerca do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, condenavam a escravidão e a guerra. Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. E já no finalzinho, eu não ia colocar, mas parece que vai dar tempo. É que tem muitas pessoas que dizem que Jesus bebeu os conhecimentos dele com os essênios, mas Kardec foi bem cauteloso e colocou: o que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Nós sabemos que, como o espírito ele interage com o universo, e o espírito mais evoluído que já esteve entre nós é Jesus Cristo, ele teve essa oportunidade de desenvolver tanto a inteligência e a moral, e para isso, quando estava como governador do planeta, ele veio nos ensinar o ABC espiritual. Hoje estamos ainda continuando, mas temos a doutrina espírita, que ele prometeu, que é a terceira revelação, que vem justamente nos dar também a oportunidade do trabalho de Chico Xavier e outros grandes médios que trouxeram também a continuidade. E lembrando Emmanuel, às vezes eu chamo de Emmanuel, como o Chico às vezes chamo de Emmanuel, mas o importante é que Emmanuel ele sugere sempre o estudo da doutrina espírita. E Kardec botou: amai-vos e instruí-vos. E Emmanuel sempre nos incentivando a ficar sempre com Jesus e Kardec. Antes de encerrarmos, nós temos terapeutas. É a pergunta: o que significa terapeutas? Vamos sintetizar devido ao tempo. Sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham intensas relações com os essênios, cujos princípios professavam e como eles se davam à prática de todas as virtudes. Aproveitando os minutos que nos restam ainda, divulgamos também a Rádio Brasil Espírita e a RBE no grupo que nós temos no Facebook, chamado Amigos de Chico Xavier, Kardec e Jesus. Nós já ultrapassamos 4.500 pessoas.
Se alguém estiver nos acompanhando que faz parte do nosso grupo, muito obrigado pela carona, pela essa oportunidade de nos prestigiar. Mas interessante, o nosso grupo começou e colocamos também a Rádio Brasil Espírita para mais de 4.500 pessoas de religiões diversas. E o lema é a corrente do bem. Sempre colocamos boas notícias. Nesse grupo nós colocamos tudo de bom. Quem quiser se filiar, por favor, é só procurar amigos de Chico Xavier, Kardec e Jesus. E fica essa mensagem. E nesse momento que nós estamos terminando o nosso programa, mas vamos revisar. Leônidas está aguardando já pertinho, e o Milton. Vamos pedir a Jesus que inspire o Milton. E nesse momento que nós estamos encerrando o nosso programa, fica aquela mensagem de agradecermos a Jesus que nos permitiu esse programa, e a equipe espiritual que nos inspirou, que nos auxiliou até nos momentos de sono, nos momentos dos nossos estudos, da escolha do tema. Mas agradecemos a Deus, Pai de amor e misericórdia, pelas oportunidades no universo infinito, que nós somos herdeiros universais, imortais. A morte é apenas do corpo, a morte é aparente. Nós vamos sempre ressurgir, nós somos imortais. Obrigado pela terra que se encontra na transição. Agradecemos, Pai Celestial. Sabemos que tudo que nos acontece é para desenvolvermos nossa inteligência e moral. Se temos um corpo com deficiência ou sadio, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por aqueles que são deficientes visuais, mas estão nos escutando na rádio nesse momento, porque sabemos que todas essas dificuldades são provisórias e nos levam ao trabalho de lembrar os ensinamentos de Jesus, que a felicidade é interna, é a construção interna, a paz ela é interna, o reino de Jesus é interno. Então vamos construir o reino de Jesus também. E quando nós nos sentirmos, como já todos nós que estamos agora emanados na Rádio Brasil Espírita, garimpando, como nós fazemos no nosso grupo no Facebook, as boas notícias, nós sentimos que o mundo está melhor. Vale a pena fazer o bem, porque assim, a maior poupança espiritual é o amor. Fé, esperança, caridade e o amor é o principal. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agradecemos a Deus pela oportunidade de aprender a amar. Mesmo que estejamos no hospital ou numa praia ou cantando, aí louvamos a Deus, Senhor, pela oportunidade de existir, porque nós sabemos que você é sobretudo Pai de amor e de luz. Um abraço no coração, muita paz e até sexta-feira.